Você sabe quais são os direitos de familiares das vítimas de feminicídio? Tem dúvidas? Pois então esse é o assunto de hoje. Não explica pra gente com a doutora Júlia Nunes, advogada, e está no ar a partir de agora, aqui no Fenômeno. Muito bem, é uma notícia que nós não queríamos dar numa sexta-feira, no dia do jogo da seleção brasileira, enfim, mas é a realidade. E quanto mais a gente tenta trazer informação, prestação de serviço, para que as pessoas entendam que a forma dessa agressividade desnecessária, descabida, que leva também à morte dessas mulheres, tem punição severa. Nós sempre debatemos esse assunto aqui, mas me parece que vem agora galopante, infelizmente, o aumento dos feminicídios ou da violência contra a mulher. Doutora Júlia, o que tem acontecido? Nós estamos chegando no final do ano, Copa e tal. Eu não sei se isso tem a ver com essa movimentação ou se é por conta dos casos das pessoas que começam a não aceitar mais essa violência gratuita dentro de casa e dão um não, um basta. E esses homens não aceitam esse não e um basta e acham que ainda são donos e continuam monitorando. É isso mesmo? Primeiro, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso... Boa tarde, Wilson. Muito obrigada. Realmente, o final do ano começou de forma... Dezembro tá vermelho, né? Vermelho de sangue dessas mulheres. Mas não é pelo não que ela dá ao agressor. Finalizar um relacionamento, colocar um ponto final, não significa que ela vai ser assassinada. Muito pelo contrário, ela deve fazer isso para não ser assassinada. O convívio familiar do final do ano e a ingestão bastante de álcool e entorpecentes, isso sim faz com que aumente o índice de violência contra a mulher. E como você bem falou no início, a gente está vendo uma crescente, mas essa crescente também se dá pela falta da aplicação da lei firme e rápida. Talvez se hoje nós soubéssemos quem foram os assassinos das meninas de Santana e o assassino de Flecheiras, aí a gente teria uma aplicação mais rápida da lei, ele já estaria preso e pensaria duas vezes os demais quando forem cometer esse crime. Tanto é que a gente teve um caso que a gente apresentou aqui, de uma mulher que foi brutalmente agredida, perdeu boa parte da dentição e ficou no HGE, e até hoje ele está foragido. Então está faltando sim uma imposição que a polícia, que o Estado encontre esses agressores, que eles fiquem presos para que sirvam de exemplos para os demais. Não é por a gente terminar o relacionamento, é pela falta de uma pena firme e da ação do Estado rápida. Perfeito, é isso mesmo. Acho que o castigo e a pena dura pode fazer com que esses covardes pensem, como eles são covardes, vão ter medo se a lei for bastante dura. O problema é que eles sabem que tem a história de sair do flagrante. O nosso Código Penal precisa ser rediscutido há 200 anos a mais, né? Enfim, porque, você sai do flagrante, todo mundo sabe que qualquer pessoa que é errada, que quiser aprontar, sai do flagrante. A senhora é advogada, sabe disso. Isso. Sai do flagrante, se apresenta e sai pela porta da delegacia na frente mais rápido do que o policial que o levou. Perfeito, Wilson. Quando não, ele sai ainda dentro da gente ainda dentro da delegacia, né? Existe essa questão do flagrante, dessas primeiras 24 horas. Nós estamos falando de um Código Penal que é de 1940. Em 1940, a mulher não poderia nem sequer divorciar. Ela não tinha direito nem de entrar, não existia nem delegacia da mulher. Capaz, muitos municípios não tinham nem delegacia, quiçá da mulher. Então, a gente precisa realmente modificar essa legislação para que ela possa estar em conformidade com a nossa atualidade. E a atualidade é que mulheres estão sendo assassinadas pela questão dela ser mulher ou por uma relação afetiva, e isso precisa modificar. E a aplicação de uma pena severa e essa questão também de não passar esse flagrante vai ajudar bastante. E quando o camarada ainda é pego em flagrante, mas o judiciário solta, aí os policiais ficam chateados porque é um enxugar de gelo. Hoje a nossa legislação diz que se ele tiver moradia fixa, se ele tiver uma profissão lícita, ele pode simplesmente responder dentro de casa, mesmo tendo tirado uma vida de uma mulher. E assim, novas mulheres são agredidas e violentadas por esse homem que deveria estar em cárcere. Agora, doutora Júlia, esse primeiro caso, por exemplo, lá no Novo Mundo, ele anunciou o que ia fazer. Quer dizer, é aquela história, não, eu vou matar mesmo, porque é assim, ela é minha ex-mulher, mas para mim é minha, ainda saiu com os amigos com a farra, e eu não aceito, eu vou matar. Quer dizer, ele anunciou para os vizinhos que iria matá-la. Provavelmente essa mulher, como todas as demais, ela não acreditava que isso iria acontecer. A vítima de violência, ela não acha que vai ser a vítima do feminicídio. Ela acredita que ele falou de cabeça quente, que ele só ameaçou, e ela muitas vezes não vai nem sequer à delegacia, vai ter uma vida normal. E não funciona dessa forma. A ameaça é um pré-anúncio da morte.
Uns não ameaçam, mas a maioria dos feminicidas ameaçam a mulher. Então, foi ameaçada, entra com as medidas protetivas para que ele se afaste de você, fica atento, não vai se encontrar com o agressor, vê ele chegando, corre, aciona a polícia para que você tenha a sua segurança resguardada. E, obviamente, esse que anunciou, que provavelmente tenha sido ele que realmente efetuou, aí existem familiares que estão escondendo, existe quem deu a fuga, existem 300 coisas ao redor que podem também responder pela prática do crime. Vamos fazer o seguinte, deixa eu aproveitar mais uma vez aqui, eu estou sempre fazendo isso, quebrando os protocolos, mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero falar também sobre um caso interessante, eu quero que depois você comente, por favor, doutora Júlia, sobre o caso do sargento Roberto Kennedy Oliveira de Lima, que é suspeito de agressão e cárcere com várias mulheres. Ele se apresentou à polícia depois da pressão, que nós falamos aqui na TV e tudo mais, e a foto que foi mostrada, por isso, mais uma vez, a importância de se tirar essa lei de abuso de autoridade, que causa um problema terrível para a polícia e para a sociedade, né? Ele se apresentou à polícia e está detido no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, lá no bairro do Trapiche. As denúncias contra ele serão acompanhadas pelo Ministério Público Estadual, assim como também a sua fuga da Central de Flagrantes, na primeira vez, nesse início do mês. Acompanha agora, você de casa e doutora Júlia, vamos acompanhar juntinho comigo agora, a matéria da Beatriz Lacerda e a gente comenta logo após o término da matéria. Bia. A promotora de controle externo da atividade policial do Ministério Público de Alagoas, Carla Padilha, recebeu a nossa equipe em casa para fazer esclarecimentos importantes acerca do caso do sargento Roberto Kennedy. Ele está preso porque teria praticado violência doméstica contra uma companheira e mantido a vítima em cárcere privado lá no bairro da Serraria, em Maceió. O sargento Roberto Kennedy, da reserva da PM, ele se apresentou espontaneamente na última quarta-feira na Corregedoria da Polícia Militar, mas fugiu da central, onde o procedimento estava sendo feito. Nós questionamos a promotora sobre como essa fuga teria acontecido e se esse fato está sendo devidamente investigado, para saber se houve alguma facilitação. Veja o que ela disse. Todas as vezes que nos chega qualquer informação dando conta de ilicitudes praticadas por policiais militares ou qualquer outro integrante de força de segurança pública que sejam desconformes com o que se espera da conduta de um agente de polícia, nós instauramos um procedimento e, neste caso, iremos acompanhar junto à Corregedoria da Polícia Militar, apesar de se tratar de um sargento da reserva, para que ela apure, sob o ponto de vista administrativo, essas faltas e essas infrações gravíssimas que, inclusive, vão ter desdobramentos também na seara criminal, como você mesma já colocou, em relação aos crimes praticados, que possivelmente se refere a cárcere privado, talvez tortura, talvez lesão corporal, talvez estupro, e é preciso que sejam escutadas essas vítimas para, a partir daí, o inquérito ser, após concluído, remetido ao promotor de justiça criminal para que ele seja denunciado criminalmente, sem prejuízo da apuração na corregedoria. Nós temos a informação de que ele espontaneamente se apresentou à corregedoria, não é? E aí desaparece o flagrante, mas havia decreto de prisão preventiva em seu desfavor em razão desses fatos graves que foram por eles perpetrados e confirmados pelas próprias vítimas. Então, de fato, se couber uma apuração de se houve desídia ou facilitação dessa fuga, mas pode ter simplesmente sido um descuido qualquer, né? Num momento do calor de uma investigação, muitas pessoas transitando no mesmo local e ele ter se aproveitado desse tumulto e ter se evadido do local. Se nós identificarmos a possibilidade de falta funcional por parte de algum agente de segurança pública, é possível que a gente instaure um procedimento específico para apurar as circunstâncias em que se deu essa inusitada fuga. Mas aí eu queria enaltecer o papel da imprensa, que foi muito importante a divulgação desses fatos nos últimos dias e possivelmente isso foi o que levou ele a se apresentar, porque ficaria inviável a sua vida aqui em Maceió, já que o seu rosto ficou sendo conhecido justamente pela força da mídia nesses casos de violência grave praticada. Vale salientar que a imprensa só soube da prisão do sargento da reserva, Roberto Kennedy, de maneira extraoficial, apesar da notoriedade que esse caso ganhou, dos graves crimes que ele pode ter cometido, das denúncias que foram feitas e do mandado de prisão em aberto contra ele, a gente não soube do momento em que ele se apresentou. Só soubemos isso muitas horas depois,
porque de forma extraoficial essa informação chegou até a imprensa. Mas a Polícia Militar do Estado de Alagoas, em momento nenhum, esclareceu de que maneira ele conseguiu escapar durante o procedimento policial e nem que ele havia se entregado. Do bairro de Jacarecica, Beatriz Lacerda. Muito bem, tá aí, doutor Júlio, nós assistimos juntos aqui e em vários momentos a senhora fazia algumas caras e bocas, enfim, em relação a essa questão da primeira fuga, né, da primeira vez em que ele foi preso e que ele conseguiu sair da central de flagrantes. Na sua concepção, você acha que houve o que? Facilitação? Wilson, eu sou muito sincera. Na verdade, eu trabalho e eu devo a minha vida à polícia que me salvou. E acredito muito na polícia alagoana. Mas eu conheço a central de flagrantes perfeitamente, eu ando lá todos os dias, quiçá. E é muito difícil alguém ter saído sem uma ajuda. É muito difícil. Eu não estou dizendo que das pessoas que estavam trabalhando, mas alguém com influência pode ter entrado e ter dado um jeito dele ter saído de forma mais anônima, mais silenciosa. Quem está envolvido, não sei, mas é possível sim. E eu espero que, inclusive, a Polícia Civil também instaure os procedimentos necessários para descobrir. Porque eu nunca vi um negro e um pobre conseguindo fugir da central de flagrantes. O que eu vi é uma autoridade. E nosso estado, e quando eu falo estado, não falo só de Alagoas, mas do Brasil inteiro, ele tem facilitado bastante quando se falam de crimes cometidos por pessoas que têm influência, seja influência econômica ou seja influência de amizade. Eu vejo isso todos os dias, o meio e o fundo, que poucas pessoas têm coragem de falar, mas que é a realidade. Então, que realmente seja instaurado todos os procedimentos. Confio na polícia alagoana, tanto civil como militar, mas acredito sim que alguém possa ter vindo a ajudar ele a sair de lá. E quando você iniciou esse tema, você falou sobre a questão do abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, inclusive, prejudica o bom andamento e dificulta a aplicação da pena. Tanto é que se, por exemplo, ele não apresentou resistência, ele não apresentou resistência, então não havia obrigatoriedade do uso de algema. Então o delegado não pode algemar ele, porque se algemasse, ele poderia responder por um abuso de autoridade. Se esse homem estivesse algemado, se esse homem estivesse encarcerado, não existiria a possibilidade de absolutamente ninguém retirá-lo da central de flagrante, nem mesmo ele sozinho ter se valido da condição de conhecer o ambiente para poder sair. Porque quem nunca entrou e nunca foi preso, não sabe quais são as entradas e quais são as saídas da central de flagrante. Então é necessário que a gente realmente reveja, porque a polícia tem ficado de mãos atadas. Inclusive nós, como advogada, como movimento, muitas vezes fico com vontade de colocar o rosto de bandidos na televisão, muitas vezes nas minhas próprias redes sociais, mas temendo responder processo. Temendo responder o processo porque a mulher que é vítima de violência, ela é exposta de todas as formas, inclusive pelos agressores que são acostumados a fazer vídeos e colocar isso por intimidade da mulher. Mas quando se fala de agressores que a gente coloca a imagem dele nas nossas redes sociais, inclusive a vítima responde porque ele tem direito à imagem. Então é necessário que a gente reveja. Está faltando gente no legislativo que possa garantir a segurança não só da mulher, mas da sociedade num ponto geral, porque a segurança está sendo garantida é da imagem dos agressores e não nossas. Perfeito, doutora Júlia. Muito bem, desabafo aí grande, né? Enfim, mas é o que sentem os policiais que acabam enxugando o gelo e ficando... Quem está, na verdade, algemado é o delegado, é o policial, às vezes até o próprio magistrado mesmo, porque as leis beneficiam a quem está fora da lei. Isso é terrível, uma inversão de valores horrorosa. Doutora Júlia, mais uma vez, um prazer tê-la conosco. Prazer aqui, todo viu? meu, Wilson. Prazerzão grande. Vamos dar uma aliviada. O Brasil hoje joga. Qual é o seu placar de hoje? Ver se você é pé quente. Ai, meu Deus, vai ser 2-0. Tô torcendo pro Brasil, porque a gente merece o Hexa. E vamos depois comer aquele camarãozinho gostoso, né? Que é Brasil, camarões, camarões. Falou de comida, eu tô pronta, viu, Wilson? Tá bom, comida, muito eu tô bem. pronta. Obrigada. Um beijo, linda. Sucesso. Final de semana abençoado para todo mundo e sem sangue. E Deus quiser, Deus te ouça. Obrigado, doutora Júlia Nunes, advogada, falando sobre as questões dos feminicídios e homicídios, inclusive em menos de 24 horas, 4 mulheres vítimas de violência e que perderam suas vidas. Importante, tá? Muito bem.